todos. Mais uma vez estou aqui como convidado, acho que é meu 4º ano consecutivo nos encontros cinematográficos, 3º ano como convidado. É uma honra imensa. Acho que aqui a gente repete, de certo modo, a conexão Brasil, Espanha e Portugal, que dá para ver no Espelho Mágico, né? Com o ator brasileiro Lima Duarte, o ator e a atriz espanhola Marisa Paredes. Acho que de alguma forma isso se repete aqui nesse encontro também entre nós. Tem um outro motivo especial para mim estar aqui, porque o meu primeiro contato com o cinema português foi justamente em 1991 com o filme Non o Vanglória de Mandar, que foi também o meu primeiro contato com o Luiz Miguel Sintra, com o trabalho do Luiz Miguel Sintra e com o trabalho do Manuel de Oliveira. E desde então, né, vi todos os filmes do Manuel de Oliveira, revi, e era sempre impactante esperar o mês de outubro, que era quando os filmes dele chegavam no Brasil, geralmente na Mostra Internacional de São Paulo. Então isso muito me honra. Parece que é o aniversário do Luiz Miguel Sintra também, né? Hoje, muitos meus parabéns também. A coincidência é que é o aniversário de casamento dos meus pais lá do Brasil, também fazem 51 anos. E essa não é a única coincidência, porque o nome do meu pai é Manuel de Oliveira. Então a gente está num momento, de certo modo, um espelho mágico, né, que deve estar agindo. Estou então com o Luiz Miguel Sintra, com o Pablo Lorca, que eu tive um prazer enorme de conhecer o cinema dele. Foi impactante também conhecer, graças aos encontros cinematográficos. Eu confesso que eu não conhecia antes, parece que não chega, pelo menos ao Brasil, nunca chegou, né? Infelizmente. Acho que está na hora de quebrar isso. Então, quando na minha volta, tentarei fazer com que isso seja revertido. E o Miguel Marias, que já conheci o ano passado, pessoalmente, aqui nos encontros também, e acompanho sempre como crítico. Então, enfim, eu sou Sérgio Alpendre, quem está aqui pela primeira vez. Eu vim do Brasil, mas moro aqui já há uns 9 meses, desde agosto, acho que 9 meses, completados agora. Fico mais 2 para terminar o meu período aqui de doutoramento. Eu vou fazer pequenas, simples questões, uma para cada um. Depois a gente passa para vocês, eu fico aqui meio na retaguarda. Tenho outras questões aqui, mas eu também vou deixar um pouco a palavra com vocês, as questões que vierem da plateia. Com quem que eu começo? Será? Com Miguel Marias? Ele apontou. Vamos lá. Miguel, no texto, na entrevista, você menciona uma divisão no trabalho do Pablo Lorca. Eu também vejo essa divisão, que no começo é muito mais estilizado, depois fica menos estilizado, ele até contesta nesse sentido, né? Mas um pouco mais próximo do costumbrismo, né? Existe alguma diferença no trabalho do crítico quando vai... Quer dizer, claro que existe, mas me parece que é mais difícil trabalhar com os filmes em que essa simplicidade se impõe. Os últimos filmes do Pablo Lorca, por exemplo, em que até o final é abrupto, a gente não espera, né? Como acaba assim, quase... né? E eu acho isso belo, inclusive, porque é como a gente se despede daqueles personagens. Existe uma dificuldade maior, você considera, no trabalho com esses filmes? No una dificultad mayor, lo único es tener presente que cada película puede salir por un lado o por otro, que es un elemento que depende también de las aficiones del director y de la libertad que tenga. Yo creo que una de las cosas valiosas, para mi entender, de la obra cinematográfica de Pablo es precisamente que ha conseguido tener un régimen de libertad absoluta, no depende de las subvenciones del Ministerio de Cultura, actúa, digamos, por libre, hace películas, digamos, de presupuestos limitados, organizadas de una manera que puede
apañarse para hacer las películas en relativamente poco tiempo, sin demasiadas complicaciones, llamémosle logísticas, y que eso le permite, pues bueno, cuando le apetece hacer una película más abstracta, hace una más abstracta; cuando quiere hacer una película que tiene más que ver con la realidad social española o con un periodo histórico y elementos políticos, lo hace también. Sí hay que en la etapa inicial de su carrera abundaban más las películas que eran más fantásticas en algún sentido, y en el periodo último yo me encuentro que hay un quizá predominio de las películas que son, digamos, más realistas, por lo menos realistas a primera vista. Luego a menudo son también bastante extrañas por dentro, pero digamos que tienen un aspecto menos insólito que, por ejemplo, la película que hemos visto hoy, que es una película que yo encuentro fascinante, pero evidentemente rarísima, y que yo creo que no se parece a ninguna otra película española que me venga a la memoria. Entonces, realmente es una película totalmente extraña dentro del cine español y muy sorprendente. A mí es de las que más me gustan, porque también digamos que el realismo, o el supuesto realismo, o el costumbrismo, o el naturalismo, se dan con más frecuencia en el cine español, incluso a veces diría que con más frecuencia de la deseable, y en cambio los elementos un poco más fantásticos o más metafóricos, etcétera, más locos en algún sentido, pues yo tengo la sensación más con una cierta beta surrealista. Pues yo creo que desde que Buñuel desapareció de España no han sido lo más frecuente. Entonces yo siempre agradezco el que salga una película española que no la adivine desde los 5 primeros minutos. Y entonces es un elemento de preferencia personal. Pero la dificultad que tiene, hay una dificultad que quizá sí se presenta, que es cuando una película cubre un periodo del que uno ha sido testigo personal, le choca a uno esa representación a veces con la experiencia que uno tiene de esa misma época. Por un lado, porque el punto de vista puede ser otro; por otra parte, porque hay veces en que es muy difícil reconstruir la realidad histórica, sobre todo no contando con muchos medios, y obliga a dar una versión como más abstracta de hechos que han ocurrido hace 40 años o 45 años o algo así, que uno los ha vivido y los recuerda muy bien. A mí eso me pasa, por ejemplo, siempre que veo representadas en la pantalla las manifestaciones universitarias en la época del franquismo, que claro, pues las ha vivido uno corriendo delante de los policías, y con un punto de vista que es muy distinto del que casi siempre en el cine adopta la cámara, que no sé por qué motivo tiende a estar la cámara colocada en el lado de los policías. Quizá es el lado más seguro para filmar y para preservar en buen estado la cámara. Pero fuera de eso no plantea mayores problemas. Yo no tengo una adscripción cerrada ni al realismo ni al irrealismo. En principio me vale todo. Sim. Pablo, agora não tem como fugir. No, respecto a lo que ha dicho Miguel, es verdad que igual las primeras películas mías, es verdad que la apariencia es más estilizada, en algunos casos hay relación con el cine fantástico. Talvez um pouco também por causa da relação entre filmar em película e filmar no digital, ou não? No exactamente. No tiene por qué ser, porque incluso a priori no. Otra cosa es que es verdad, que es donde iba, que las películas a partir de uno de los dos, no puede estar equivocado, pues sobre todo las a partir de Recoletos arriba y abajo, es verdad que tiene una apariencia, pero que es apariencia más realista o más costumbrista, y es verdad que en ellas sí que pongo elementos o mezclo muchos elementos cogidos de lo documental. Es decir, hay muchas cosas que el espectador no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo, pero es verdad que hay una construcción imágenes construidas de la ficción e imágenes cogidas de lo documental.
no porque me interese el híbrido ni el mezclarlas, insisto que no porque me interese que el espectador lo sepa, sino porque a veces creo que es la mejor manera de construir algo y que tenga potencia en algunos momentos. En lugar de, por ejemplo, yo uso muchas veces, cuando he usado manifestaciones en las películas, y son manifestaciones reales, en las cuales luego filmo a los actores y las inserto. O sea, quedo con 3, 4, 5 actores, quedamos en una manifestación y les filmo a ellos dentro de la manifestación, pero con diálogos que son de ficción. Entonces digamos que en lugar de crear yo la manifestación, que es difícil y que no queda bien, aprovecho un contexto realista para filmarlos. ¿Que eso viene porque el vídeo da más facilidades de rodaje? Es verdad, puede ser. Es decir, es una posibilidad, pero no estoy seguro que sea de manera automática. De todas maneras, creo que uno de los dos, la que hemos visto hoy, es un poco el eje. Tiene parte de cine fantástico y también tiene parte de algo que ahora es más normal, pero que en el año 2005, cuando la rodamos, no era tan habitual, y desde luego no lo era en España, que es esa especie también de hablar un poco de la realidad, de la corrupción, de los políticos. Entonces digamos que es un eje, es decir, tiene parte de lo que hacía antes y anuncia lo que venía después. É filme ali na passagem. Un eslabón, es un eslabón. Uma obra de transição. Un poco. Y por eso también, de hecho, creo yo que es una película sobre las muy distintas maneras que hay de hacer películas. Es decir, yo soy espectador, me gusta mucho, como a Miguel, mucho tipo de cine, o sea, me puede gustar Jacques Tourneur o Rossellini, por ejemplo, y entonces es una película que digamos que cada secuencia es una manera distinta de hacer cine. Y entonces, bueno, es la variedad posible que hay en las películas. Na revisão eu lembrei um pouco daquele filme, não sei se tem a ver também, mas eu lembrei um pouco daquele filme polonês, O Manuscrito de Saragossa. Puede ser. É uma história que são muitas histórias se acumulando e, né? Sí, efectivamente. O sea, digamos que es una película sobre cómo hacer películas. Que es algo que yo normalmente, es decir, sí, igual Jardines Colgantes, la segunda, igual se parece un poco. Es un poco la idea también. Pero que es algo que ya no he vuelto a hacer. O sea, mis películas no son, o creo que no son, películas metalingüísticas. Son películas narrativas, con vocación narrativa, que no reflexionan sobre ellas mismas. Y uno de los dos sí que es un poco metalingüística. Agora, para introduzir o Luiz Miguel Sintra, eu queria fazer uma pergunta para você, para depois passar para ele. Como vocês se conheceram? Como nos qual conocimos? Qual o primeiro contato que você teve com a obra, com o trabalho dele, y después cómo se conocieron? Vale, empiezo yo y luego sigues tú. Sí. ¿Te parece? Yo le conocía porque cuando yo tenía 20 años, 18 años, hubo un ciclo en la Cinemateca en Madrid de Paulo Branco. Pusieron muchas películas francesas y portuguesas, y en muchas de ellas estaba Luis Miguel. Entonces, hubo muchas que me gustaron, porque a mí el cine portugués de los años 80 vi mucho y muchas cosas me gustaron mucho, y entre otras cosas, Recordasoes, La Casa Amarela, y las películas, y alguna película de Oliveira, entre otras. Y me gustó mucho. Entonces, cuando yo preparaba, yo vivía en Roma a mediados de los años 90 y estaba preparando una película, y entonces pensé que el papel protagonista podía ser para Luis Miguel. Y no sabía cómo contactarle, y hablé con un amigo que pensé que lo podía conocer, que era Chema Prado, el director de la Filmoteca, y Chema me consiguió el teléfono. Le llamé, quedamos en Madrid una Navidad y puede seguir Luis Miguel. Foi muito engraçado porque coincidiu com uma altura em que, por causa dos filmes de Oliveira, comecei a ser conhecido fora de Portugal e as pessoas a repararem no que eu estava, a mim como ator, e chega-me de repente sem agente, e tudo a dizer: tens que ter um agente, tens que aproveitar essa situação, etc. Foi mais ou menos na altura que uma das minhas colegas no filme de Manuel Oliveira, no Folia de Satã, resolveu, uma francesa, Anne Consigny, resolveu impingir-me à agente dela
para eu fazer filmes em França, etc. E fui recusando tudo, porque me apareciam séries para a televisão, que eu dizia, mas eu isso não quero fazer. Um filme de segunda ordem que não me interessava, eu isso não quero fazer. E ela chegou a me então, mas o que é que tu queres fazer? E eu disse, o que eu quero fazer, não sei, se é uma coisa que me interessa pessoalmente, que acho arriscada, interessante, e ela... E depois acabou por me oferecer substituir um dos atores do Marabata, do Brook, para fazer a turnê mundial do Marabata. E eu disse, eu não quero fazer a turnê mundial do Marabata, porque pode-me dar muito dinheiro, dá um ano de vida de volta ao mundo, mas eu quero fazer teatro, se deixa a minha companhia nesta altura, não faço teatro nenhum. Já não posso fazer outra vez. E de repente aparece uma pessoa que escreve com a sua letra, pessoalmente, uma carta que me dirige, que sou um realizador, que sou muito pouco conhecido, não sei o quê, vi nos filmes de Manuel de Oliveira, eu gostava muito por fazer uma proposta de trabalho. E eu disse assim, este é que me apetece conhecer. E, portanto, encontrei-me com ele, e hoje para mim era muito engraçado estar a ver ao mesmo tempo um filme de Manuel de Oliveira e um filme dele em contraponto, de certa maneira, porque... Depois ele revelou-se uma pessoa com uma paciência infinda para aturar as conversas de atores e tudo isso. Acabámos por ficar muito amigos porque gostávamos dos dois de conversar um com o outro. E se eu passo para Madrid, ainda hoje, ele acha que tem que estar comigo à viva força, algum que encontrar-se e passou a vir a Portugal. Muitas vezes, quando aconteceram coisas tipo um prémio ou alguma coisa homenagem importante e não sei o quê, sempre com uma câmara às costas, e lembro-me, passou a ser uma pessoa que aproveita, traz sempre a câmara porque pode ser que haja alguma coisa que lhe apeteça filmar. E acabou por fazer coisas que depois mostrou como resultado disso, que são coisas na obra dele que gosto muito, que são uma espécie de curtas-metragens soltas, assim, filmes de 4 minutos, 5 minutos, coisas que uma vez mostrou e que são coisas que eu gosto imenso. São, por exemplo, ver uma viagem é uma fotografia em movimento. Portanto, tem tudo o que se passa lá dentro durante um certo tempo. E fez uma nessa altura que tinha vindo a Portugal, quando eu fiz já foi depois da gente se conhecer, foi mais tarde, mas veio ver o Filoctetes, quando eu fiz o Filoctetes na cornucópia, e pediu licença para eu maquilhava muito para fazer esse papel, e ele pediu-me licença para filmar a maquilhagem. E filmou eu a maquilhar-me e preparar-me para fazer o papel. E era outra das coisas que aparecia. Portanto, aparecia, por exemplo, um barco a sair num porto qualquer do norte da Europa. E depois havia outro filme, era eu a preparar-me para me maquilhar. E coisas assim que fazem uma coisa que é... a realidade não aparece como misteriosa, aparece como uma forma que, bem olhada para lá para dentro, se torna estranhamente concreta. Isto é uma coisa, o movimento é, portanto, do pensamento para a realidade. E nos filmes de Oliveira eu acho que é exatamente ao contrário, é da realidade para o pensamento. E isso é uma coisa que hoje parecia muito evidente. Eu já estava muito cansado, já não vi quase nada do filme do Oliveira, mas sei que é assim. O Oliveira, acho sempre que é como uma espécie de documentarista da ficção. Portanto, o que lhe interessa é filmar o que tem à frente, como se tratando-se de uma realidade que em si própria é misteriosa. E porque acha que é um mistério na vida que tem uma razão metafísica, mas que seria a obsessão dele conseguir que a câmara captasse e filmasse. Portanto, a Leonor passou por todas as metamorfoses possíveis e imaginárias de personagens diferentes, mas o que lhe interessa é a Leonor, não há os personagens que a Leonor está a fazer. Interessa-lhe ver como é que é a mecânica entre aquilo que a câmara vê
e uma coisa interior, inclusive metafísica, que se passa, que ele tem a opção de filmar. Ao princípio ficava tristíssimo porque umas vezes estava perna de pau, outras vezes umas barbas tão grandes que não se via nada, a não ser os olhos da minha cara, não havia nada, leproso, cabelo todo pintado de preto, artificialíssimo, tudo coisas que me escondiam na minha verdadeira natureza. E ele insistia, e eu tinha a sensação, ele está a ver até onde é que posso ir, onde é que eu desapareço. E chegou-me a dizer assim, onde você está é na sua voz. E portanto, achei graça a isso, porque depois eu próprio tenho a sensação, quando distribuo os papéis aos atores, que o timbre da voz de cada um é uma das coisas fundamentais para eu escolher este ou escolher aquele e perceber a coisa. E em relação ao Pablo, o contacto dele com a realidade é o mais banal e cotidiano possível. Começa por ser, portanto, por exemplo, eu ficava horrorizado às vezes ao princípio porque ele achava que podia fazer qualquer coisa, assim, temos que armar um restaurante, temos aqui umas mesas, umas toalhas por cima, vem uma pessoa que não traz isso, não faz mal, põe aquele outro, e aqui não tenho este ator, vou pedir àquele senhor que venha fazer uma figuração. E assim uma maneira de organizar a produção completamente improvisada, caseira, recorrendo às coisas mais simples, quer dizer, sem medo nenhum da realidade concreta. E depois aquilo torna-se uma espécie começa a construir-se uma espécie de realidade que nasce do próprio filme. Eu, por exemplo, no filme que fiz com ele, mas começa a construir-se uma ficção, ou uma coisa que tem uma história. Uma história, mas é construído com uma realidade falsa que vai fazendo. Não é, e, portanto, a ficção está na cabeça dele de manipulação da realidade. E no caso do Oliveira é um outro processo completamente quase inverso. E, portanto, eu representar, e além disso, com uma liberdade em relação aos atores de colaboração com ele muito grande, porque ele não explicava nada, e é difícil perceber qual é a intenção deste plano e aquilo, porque não acreditava que fosse só aquilo que parecia. E depois, portanto, a gente é obrigado, os atores, a ter eles próprios uma interpretação do que se vai fazer. É o contrário do Manuel de Oliveira, portanto acaba por aparecer ficções, histórias, coisas que nascem de uma imaginação a partir do concreto. Isso acho que é engraçado. No Oliveira é o contrário, porque é a objetividade total, a destruição de alguma ilusão em relação à realidade, para supor que é uma coisa que não se vê e que está por trás e que é o que está a ser filmado. Isso acho que é muito engraçado. Depois acho engraçado também a oposição na abordagem da mulher, e da mulher como ser desejável, amoroso, etc. Eu assistia a uma evolução do Manuel de Oliveira muito grande na ideia da mulher que vai aparecendo ao longo da filmografia dele, não é? Ao princípio se pensava toda a gente que o tema fundamental dele era os amores impossíveis e as paixões difíceis e tal, o amor de perdição e o nil e essas coisas. Depois a mulher que era começaram a dizer que ele era misógino, não, que a mulher era o símbolo do mal e que ele sempre teve fama de femieiro e de gostar muito de apalpar as senhoras e coisas assim do género. Eu acho que ele foi a pessoa mais fiel ao casamento possível. Gostava muito de senhoras e deu-lhes muitos apalpões, com certeza, mas as senhoras também faziam um escândalo por fazer dar um apalpão à senhora. Qual era o problema? Não fazia mal nenhum. Portanto, aquilo foi uma coisa, quase que havia uma troça, e no Valabrão assistia a isso, uma troça da parte da equipa e tudo, por Manuel de Oliveira dar um beijinho na Leonor quando ela não estava à espera.
E eu tive que me zangar com o Leonor e dizer: "Oh, rapariga, deixa o homem dar-te um beijo, qual é o problema?" Porque ele era filho de estimada Dona Isabel. E sempre chegou a ter conversas explícitas comigo sobre a questão da mulher, dizendo que sempre que a mulher era um ser absolutamente superior e que eram as próprias mulheres da humanidade que não percebiam o que era o valor de uma mulher, que era a maternidade e era a pureza do mistério da encarnação e coisas do género. Portanto, só que esse tema está em luta durante toda a filmografia dele. E atingiu um auge no Val Abrão, que é, digamos, aquele filme em que aquilo se torna tudo mais problemático e a mulher, objeto do desejo perverso e difícil de apanhar, atinge o máximo de força. E a partir daí há uma espécie de necessidade de matar e dar a imagem da mulher identificada com o mal. E é como se passasse a não haver mulher com letra grande e assim ele tentasse que houvesse mulheres e não mulher como ser especial. E neste filme eu acho que é isso que acontece. Parece um filme muito misógino, de facto, porque a imagem da mulher é horrível neste espelho mágico. São umas crianças, quer a Leonor, quer as duas Leonores, a Leonor Baldac e a outra, são horrorosas. As relações entre os homens com elas ainda mais horrorosas ficam, caricatos naquela coisa toda. E acho que há uma vontade do Oliveira de acabar com esse tema. Depois a Leonor, que funciona como ele próprio disse, a Leonor já no fim da vida, é o princípio feminino, disse a Leonor: "Tu és o princípio feminino nos meus filmes, e o Luís Miguel é o princípio masculino." E ficámos os dois muito contentes, é evidente, mas aquilo que ele chama o princípio feminino começa a aparecer com a imagem de pura, santa mãe nos outros filmes. Por exemplo, na Singularidade de uma Rapariga Loura, aquela mulher não é uma mulher. A Rapariga Loura é uma boneca insuflável. E é apresentada como uma coisa coisificada. E começa a surgir uma imagem da mulher que é uma imagem que aparece quando o rapaz está a passear na caminhoneta, aparece a Leonor na primeira parte do filme, é como se a Leonor fosse quase santa e, portanto, corresponde à imagem da esposa, da mãe, por aí adiante. E isso achei interessante. No filme do Pablo, a relação com a mulher é extremamente simples, terna. Gostei imenso de ver, me gostou muito de ver Mónica, que me parece como um ser, uma relação natural e simples, carinhosa entre um homem e uma mulher, e ela tentando ter isso comigo. Y llamar Diablo a ese personaje que yo hago es una cosa que ayuda a tornar santa también la otra, que es no santa, terminar también con esa cuestión de santos y demonios y todo eso. Y hacer mostrar la realidad como un conjunto de circunstancias que pueden ocurrir de una manera o de otra distinta y así, y una relación con la realidad que es mucho más con imaginación, pero muy concreta y sencilla, directa. Y me gustó mucho que tú escogieras esta película y de ponerlas en confronto. Quer falar alguma coisa sobre Sí, isso? sí, no. Yo quería, cuando me pidieron que escogiera una mía y una de Manuel de Oliveira, había varios factores. Uno es que uno de los dos nunca se había visto en Portugal, otras sí se habían visto, otras con Luis Miguel, que yo había hecho con Luis Miguel, sí se habían mostrado, por lo menos en Lisboa, en Oporto también alguna, esta no. Entonces pensé que me gustaría poner esta, donde él tenía un papel importante, y poner una de Oliveira,
que fuera coetánea, que fuera aproximada. Entonces por eso escogí Espello Mágico, que por otro lado a mí me gusta, pero también es verdad que quería jugar con el contraste. Es decir, a mí hay cosas de Oliveira que me gustan, es decir, hay mucho. Yo creo que entro poco en las cuestiones platónicas, idealistas, religiosas de Oliveira, que marcan mucho su cine. Es decir, entonces ahí yo entro poco, lo reconozco, pero también hay una reflexión sobre algunas cosas y desde luego también elementos formales que pese a la aparente distancia me atraen. Por ejemplo, son elementos formales, pero el uso del sonido, por ejemplo. Es decir, es verdad lo que dice Luis Miguel, que Oliveira ficcionaliza la realidad o el documento, pero es verdad que también trabaja con una imagen muchas veces de opuesto entre sonido e imagen. Por ejemplo, cuando quiere crear un ambiente, como también él a veces tenía pocos medios económicos, muchas veces crea el ambiente no a partir de la imagen, sino a partir del sonido. Por ejemplo, dos personas hablan en un restaurante, entonces son dos personas contra un telón, pero el sonido del restaurante, la sensación de que no está vacío, viene porque el sonido sí es de mucha gente en el restaurante. Entonces, a mí me gusta también ese contraste que a veces crea. Sim. Agora, Luiz, você disse da diferença do Oliveira para o Pablo Llorca e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho também do João César Monteiro, que é um grande diretor, e você trabalhou em 3 fases distintas do Monteiro, né? No começo, bem no comecinho, no Silvestre, já na trilogia de Deus. Então eu queria que falasse um pouquinho sobre isso também. O João César, o primeiro plano que eu filmei na vida foi com o João César. O primeiro plano do Quem Espera por Sapatos de Defunto, quando o Lívio diz que é isto, já caem baratas no teto. E eu nesse dia fartei-me de chorar no fim do dia porque me senti violado, quer dizer, uma invasão da intimidade horrível, ter aquela câmara em grande plano a filmar-me. E disse, eu não quero fazer mais cinema, detesto isto, não gosto, porque tive uma sensação de facto que a câmara servia para revelar coisas que a gente normalmente tem pudor de mostrar, e uma fragilidade, etc. Porquê? Porque eu era muito ingênuo também, muito exposto. E foi isso que o João César gostou e que quis fazer, apanhar no princípio. E depois disso foi para Londres estudar numa escola, para Bristol, na Inglaterra, estudar numa escola de teatro, e mostrei que o professor insistia muito que era preciso os atores terem formação técnica, que era preciso técnica. E quando ele veio a Portugal a primeira vez, mostrei-lhe os sapatos de defunto e disse assim, mas eu aqui não tinha técnica nenhuma, isto eu não sabia o que era. E ele diz-me assim, há naturais. Foi a resposta às exceções que são os atores naturais. E englobava-me nesses atores naturais. Esse registro dos atores naturais foi o que o César apanhou e utilizou depois nos meus regressos sucessivos ao cinema dele, em que no fundo fui sempre fazer o personagem do primeiro dia, do Lívio, e que era uma espécie de duplo dele, João César, no registro mais sério, digamos, e portanto é um enviado de Deus, que fazia posses crísticas de profeta no primeiro filme, e depois no primeiro filme era puro, como Lívio, e depois apareceu como o Lívio passou a ser enviado de Deus e passou a ser profético, e dizia que aquelas vai dar-lhes trabalho, ou se fodam a mim já não me fodem mais, mas o João César, eu gosto muito dos filmes dele e tudo, mas é uma coisa, são coisas muito pessoais, né? Eu acho que são como se fosse gritos de alma, apesar de tudo, coisas que são provocação aos outros, partindo de uma importância da sua própria pessoa.
é como se ele estivesse a repetir uma apresentação de si próprio de diferentes modos de estar nos diferentes filmes, mas é sempre ele a um ponto que depois ele se sentiu na necessidade de se tornar no herói dos seus próprios filmes, não é? Com o aparecimento do personagem de João de Deus, e fez do cinema uma espécie de concretização, digamos, da sua presença escandalosa no seu cotidiano e em Portugal. Ele começa os filmes a dizer mal de Portugal, dizer que é um cu onde se entra e de onde não se sai, a dizer com pena, há pena das personagens que são inocentes dentro daquilo, e põe-se como uma espécie de caricatura de si próprio no seu amor puríssimo pela mulher, por exemplo. Portanto, aí também é outra coisa diferente. Ele, que aparece sempre como um violador, e que é considerado pelas pessoas como violador, achava de si próprio que ele não era um violador, era um dos únicos que sabia amar a mulher, e que a mulher é que não sabia amá-lo. E, portanto, foi aquelas coisas, por exemplo, nas recordações da Casa Amarela, não sei se é na Comédia de Deus, dos Sonhos da Casa Amarela, a rapariga nua e ele deitado em cima da mesa e a ouvir-se o Wagner, por exemplo. Coisas desse género que era uma espécie de exibição quase pornográfica de si próprio nos filmes, mas é pornográfico moralmente, não, contra ele, não é a exposição das raparigas. Mas é tão inteligente e com tanta consciência sobre si próprio, tão desdobrada, que de facto atingia a loucura. Então ele acaba por sentir a necessidade naquele filme, que por acaso é o que gosto menos, mas é que a Comédia de Deus, de exibição do seu próprio sexo, da relação com uma cena de cama filmada com uma crueldade horrível, e sempre com esta, como se fosse tornar-se ele próprio o objeto, o único objeto a ser filmado, o que é verdade, porque os filmes são tão pessoais que no fundo acaba por ser uma espécie de metáfora de si próprio. Aquele personagem, aquela coisa toda. Pronto, mas eu também tenho uma ligação muito grande, um afeto muito grande por ele, porque ele tratou-me sempre de uma forma correspondente às personagens que me deu, porque tratou-me sempre com o maior respeito, com uma devoção enorme, e escolheu-me para fazer aquela figura que aparece em todos os filmes. Isso criou sempre uma coisa muito intensa. Depois, quando a despedida dele foi horrível, porque foi naquele filme que se chama Branca de Neve, e que obrigou-me a participar na farsa que aquele filme fez, não é? Aquele filme, ele queria fazer a filosofia na alcova do Sade, e não sabia como é que havia de fazer, e tinha decidido, com o dinheiro que tinha recebido para fazer a Branca de Neve, despachar a Branca de Neve num instante, não gastar quase dinheiro nenhum, e utilizar o dinheiro para fazer a filosofia na alcova. E, inclusive, obrigou os atores a pararem de filmar a Branca de Neve e irmos todos para uma sala ler a filosofia na alcova, com a distribuição e a planificação e aquela coisa toda. E dizia-me assim: mas como é que eu filmo a filosofia na alcova? Eu disse: não sei, mas eu não vou fazer esse papel. Quero o papel do jardineiro. E eu disse: tu estás doido? Então aquilo já, proezas sexuais, é o que se sabe. Difícil de fazer, com certeza, não sei. Mas agora queres-me pôr a mim, com esta idade, a fazer o jardineiro que aparece na filosofia da alcova? Não, tu só fazias a voz. Porque eu não sei o que imagens vai de pôr. Se é de fazer com marionetas, mas a minha melhor exposição é fazer duplos de filmes porno, atores de filmes porno. E é assim votado. Mas a mim, por exemplo, eu pedi que ele me explicasse porque é que queria fazer a leitura daquilo, e ele explicou-me. Mas os outros atores não explicavam nada, tratados muito maltratados. E trouxe uma rapariga da Suíça para fazer a filosofia na alcova, uma suíça que ele encontrou no metro em Paris, e humilhou até o último grau. Fez
atirava-lhe coisas para cima durante as filmagens que ele não ia aproveitar, dizia "Vous êtes belle, madame", assim, e a rapariga ficava toda a tremer, insultando-a, achando que ela era uma puta que tinha que ser tratada como puta. O que era uma coisa horrível, não é? Mas ia até esse extremo, ao passo que depois outros, como por exemplo uma atriz que eles conhecem, mas vocês também conhecem dos filmes dele, que entra acho que é na Comédia de hoje, a Rita Durão, que ele aproveita, sempre teve uma relação incrível com a Rita Durão, de respeito e muito séria, e a Rita é a primeira pessoa a defendê-lo perante todas as acusações de inocência e tudo, porque foi tratada de facto na sua dignidade de parceira. É muito engraçado, mas eu gosto muito de ter feito essas coisas nos filmes dele, porque também a minha participação no cinema português e não só, não é uma participação profissional. Eu não gosto particularmente de fazer cinema, eu gosto de ter colaborado nas filmografias de determinados realizadores. E, portanto, se quiseram utilizar-me como ator, muito bem, mas o que eu estava interessado era em permitir que outro filme se fizesse e de gostar de estar a conhecer aquelas pessoas. Para mim, fazer um filme era ir colaborar com esta pessoa. E tive muita sorte. Como me fez-me notar um ator italiano uma vez no Festival de Veneza, subimos no elevador e o ator disse-me assim: "Tu tens uma sorte." E eu, mas porquê? Só fazes filmes bons. A gente na Itália não pode ter essas escolhas. E eu disse: "Pois, há muitos realizadores muito bons em Portugal, é verdade que há." Pronto, isso era também já numa altura em que estavam a querer matar esses realizadores, impedir que esses realizadores muito bons fizessem filmes porque não se integravam no mercado, não é? É um velho problema. Né? Só para, antes de... Dá tempo de mais uma perguntinha? Porque antes de passar para o... Solo una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia de edad había entre yo, César Monteiro y tú? De edad, ¿qué diferencia de edad había? De diferença entre quê? De edad entre yo, César y tú. João César tendria mais 15 anos. 15 anos mais. Sim. Ele é de 39, acho. Eu nasci em 39. É. 29. 20 anos, né? né? 10 anos. 10 anos de diferença. 39. Acho também engraçado pensar a experiência que começou com o João César, foi de uma relação nossa de atores de cinema diferente do que aconteceu nos outros países, normalmente, porque para o João César, os Sapatos do Defunto foi feito da seguinte maneira: o Acácio, diretor de fotografia, trabalhava na publicidade e trazia a câmara da publicidade quando fazia pausa nas filmagens dos anúncios, era normalmente ao sábado à tarde. E ao sábado à tarde é que a gente ia filmar. O César, muitas vezes, quando não se sentia inspirado ou tinha dormido mal, ou por qualquer razão, não vinha. E a gente estava toda a tarde à espera para filmar o filme dele sem ganhar e ele não aparecia. O Acácio também às vezes não podia vir e também não vinha. E a gente sempre ali à espera. E não havia dinheiro a certa altura para comprar bobinos de película. E então o Jorge Silva Melo, que foi uma pessoa muito importante para o cinema, para essa fase da história do cinema português, e funcionava como elo de ligação entre estas pessoas todas, na sua habilidade de relações públicas. E o que é que ele fez? Convenceu-nos a todos de fazermos uma quete, de cada um trazer dinheiro e juntarmos dinheiro para comprarmos as latas. E foi assim que fizemos, que comprámos as latas. Não havia decor previsto. E então estávamos reunidos na pastelaria em frente da casa dos meus pais, que era na esquina da Avenida dos Estados Unidos da América, com o Campo Grande. Estávamos sentados na granfina a decidir que íamos filmar e tal. O problema, não há sítio para filmar. O plano do espelho da Paula Bobona, olhar-se ao espelho. E então eu disse assim, mas na casa dos meus pais, no quarto deles há um espelho assim.
e eles não estão cá, porque foram passar o fim de semana, vamos filmar lá acima, e nós vimos filmar a casa dos meus pais, sem pedir licença e sem eles saberem depois. E depois, o final também é filmado em casa, numa casa de uma tia minha em Sintra, aquele portão foi filmado lá, porque ele também não tinha previsto nada. E, portanto, havia uma espécie de desejo enorme de toda aquela equipa que estava a trabalhar de graça de fazer aquele filme, porque acreditávamos que o João César iria ser um realizador muito bom. E, portanto, isso criou uma maneira de estar no cinema que para aquelas pessoas continuou de certa maneira, que é militante, queríamos que os outros fizessem o filme. Isso foi muito importante. E que depois foi continuado, por exemplo, com o Joaquim Pinto, que é uma pessoa com quem me dou muito bem, com quem gosto muito, quando nos convidou para fazer o Peixe-Lua, foi também feito dessa maneira, com as pessoas todas, um grupo de amigos, que filmam da maneira mais simples, e eu tenho muitas saudades dessa época, e da maneira como as pessoas trabalhavam no cinema, gostando muito de estar a trabalhar uns com os outros e tal. E, de certa maneira, fui encontrar no Pablo uma coisa parecida, porque eu estava a dizer ao Miguel, aquelas pessoas que a gente vê fazer figuração ou papéis secundários, ele arranjava, no meio das filmagens, às vezes ainda não tinha não sei quem, e tinha que ir pedir a um senhor que era empregado numa loja qualquer, que tu conhecias, que ia pedir para convencer para ele fazer um papel. E depois era um amigo dele, mais os outros amigos, que traziam para fazer a figuração de outro plano. E convencia-se que podia fazer o filme sem ter dinheiro. E fez. E, portanto, eu isto acho uma coisa fantástica. E, portanto, sempre defendo com os outros, com os cineastas mais novos, que façam, tentem fazer, se não podem fazer assim, fazem de outra maneira, mas que pensem a partir do material que têm e não se deem por vencidos perante a necessidade de ter uma equipa gigantesca, também muito associada aos filmes em película, não é? Por exemplo, o último filme do Paulo Rocha. O Paulo Rocha estava doentíssimo. Rodearam-no de uma equipa gigantesca, uma multidão, porque tinha tido um subsídio normal para fazer um filme normal. Aquilo era uma coisa chocante, tudo a sugar dinheiro, dali a apanhar uma equipa enorme que não servia para nada, a fazer em troça do realizador, que coitado estava doentíssimo e que tinha umas ideias às vezes soltas e assim contraditórias e tal, em vez de o ajudarem, não, um desastre. Deviam ter feito ao contrário, quer dizer, alguém pensar que se gostavam de fazer aquilo, deviam fazer uma equipa mais pequena, não precisando de dar tempo ao Paulo e não propriamente de aproveitar para lhe tirarem o dinheiro. Coisas desse género. Há ali uma luta eterna entre o cinema, ali, quer dizer, no cinema português, entre os filmes de autor e os filmes de fantasma dos filmes comerciais, que eu vivi muito intensamente e que era uma coisa estúpida. E que também passava para o teatro, não é? Porque a seguir ao 25 de Abril, basicamente todos os teatros fecharam. O teatro comercial, o empresário, o teatro nacional, fechou tudo. A primeira arte que reagiu à mudança revolucionária, à mudança de posição política, foi o teatro, porque havia companhias, que eram chamadas companhias independentes, de atores que tinham recusado o teatro de empresário porque queriam fazer as peças que eles escolhiam sem censura, sem patrão e organizados em cooperativas. E esses grupos, essas cooperativas, reagiram imediatamente à mudança e propuseram uma coisa. Os partidos vários começaram a meter-se no MFA e a criarem sobre o assunto no MFA, e o resultado foi que quiseram. O apoio ao teatro foi solucionado com a criação de companhias institucionais de peso enorme, como foi o Teatro Nacional, que era dirigido por quem? Pelo Costa Ferreira, que era um ator do Partido Comunista, e pelo Ribeirinho, que era apoiante do antigo regime. E foram os restos, os velhos, que foram sugar o dinheiro todo, quando havia núcleos criativos preparados para fazer teatro e que queriam fazer, e radiantes por ter havido uma mudança de regime daquele género. E, portanto, no teatro pôs-se exatamente o mesmo problema. E começou a haver a tentação dos ordenados como deve ser, deixou de haver
o gosto de criar um espetáculo a ser substituído pelas carreiras, os direitos dos trabalhadores, não sei o quê, e uma pessoa de repente está a ver-se contra o sindicato. Eu saí logo do sindicato, porque um sindicato que não de uma profissão artística, que não tem em conta que é artística a profissão e que não toma partido perante a natureza do próprio trabalho, eu acho que não é um sindicato, não é sindicato nenhum, é trabalhadores que não merecem o nome que têm de artistas. E o Partido Comunista ajudou a isso. E a gente via-se numa contradição das pessoas de esquerda serem contra o Partido Comunista. É uma coisa ridícula. Desculpem lá. Não é isso. Gente, alguém... Sei que o José Lopes já tem uma... Aproveitar estas últimas palavras do Santos Primor do movimento tanto uma das do disse o Miguel Marias e o Pablo Llorca, e é pegar nisso, ou seja, há muita gente, falamos aqui no homenageado Luís Miguel Sintra, que é um prazer enorme tê-lo aqui connosco, que há muita gente mais nova que conhece o Luís Miguel Sintra dos filmes, do João César Monteiro, do Manuel de Oliveira. Mas o Luís Miguel Sintra não é só o enorme ator que nós conhecemos, é um excelente professor de atores, foi professor de direção de atores na antiga Escola de Cinema e dirigiu, ajudou com a Cristina Reis e não só, uma companhia durante muitos anos, o Teatro da Cornucópia, e deu-nos a conhecer, nós portugueses, muitos textos que estavam proibidos, como ele disse, portanto, e que nós pudemos, portanto, aquilo foi uma escola. Não sendo um conservatório, o Teatro do Bairro Alto foi realmente uma escola. E mais do que isso, pegando nisto que o Luís estava a dizer, havia uma solidariedade, ou seja, o espaço da Cornucópia não era só o Teatro do Bairro Alto. Tinha a Sala Manuela Porto, onde se faziam leituras encenadas, e o espaço era cedido gratuitamente a jovens atores como eu e como outras pessoas, para fazerem os seus trabalhos e apresentarem os seus trabalhos. Isso é muito importante que se diga. Portanto, é uma lógica que não tem nada a ver com uma lógica empresarial, nem comercial. É uma lógica realmente do ponto de vista artístico e que se perdeu ou que se tem vindo a perder nesse aspecto. E, portanto, agradecer ao Luís Miguel Sintra a sua linda carreira, o seu critério de rigor, de seriedade, o seu lado como professor de teatro, o seu lado de encenador, estou-me a lembrar dos espetáculos que vimos na Cornucópia inesquecíveis, como o Ricardo III, como as duas encenações da Missão do Heiner Müller e coisas assim, pois não. E, portanto, quer dizer, para além dos textos, os textos dos dramaturgos originais e os textos do Luís Miguel Sintra, que eu já há pouco tempo falei nisso, nos programas da Cornucópia tinha sempre a apresentação de cada espetáculo, com uma síntese, digamos, este espetáculo que o Luís Miguel Sintra escreve muito bem. Portanto, escrevia sempre esses textos que eu adoro muito. Por outro lado, é incrível, juntando a isto tudo, que já não é pouco, não é? Tantos anos de décadas de trabalho sério, realmente honrado e artístico e impressionante, que é a possibilidade que nos deu, e falo por mim, de nos dar a conhecer o legado também do seu pai, Luís Sintra, quando vinha à Cornucópia ajudar-nos também explicações em textos medievais ou mais antigos. E, portanto, é uma grande honra estar aqui. Eu acho que é uma honra para estarmos aqui com o Luís, dar-lhe os parabéns, não é? Porque chegou à bonita idade de 69 anos, nasceu ontem, portanto, nasceu, é um bebê hoje, portanto, e dar-lhe um grande abraço e agradecer os ensinamentos, que é um mestre, mas já não, mas que hora com essa conversa? Antes de ser mestre, passou a ser um grande amigo de muita gente, é uma pessoa realmente de uma generosidade, e esperemos contar com os seus trabalhos e as suas publicações ainda por muitos anos e vão chegar. Portanto, é isto que eu tinha. Pronto, obrigadíssimo, mas não escusas estar a falar desse assunto, me sinto muito mal. Eu sinto mal ao ouvir essa conversa. Tudo bom, grande abraço. Está bem. Obrigado. Alguém mais? Eu estava só a perguntar ao Miguel Marias e pontos de contacto é que encontra entre os dois filmes. Se é que encontra há 5 anos.
No he entendido bien. ¿Qué puntos de contacto, de encuentro o no entre las dos películas? Sí, algunos tiene de contacto. Yo creo que es una de las películas más raras de Oliveira y es una de las películas más raras también de Pablo. Ese es el punto de contacto mayor. Lo que pasa es que el papel que juega Luis Miguel Sintra en una y otra son muy diferentes y es mucho más importante, con mucho más peso, el que tiene en la película de Pablo que en la película de Oliveira. Las dos tienen un cierto parentesco, pero un parentesco que es puramente casual y yo creo que fundamentalmente por la presencia de Luis Miguel Sintra, que es un poco el punto en común que tienen las dos películas. Aunque sean del mismo año prácticamente, yo creo que no tienen demasiado que ver. La película de Oliveira es como mucho más unitaria, dentro de que es una historia un poco disparatada también, pero la película de Pedro es como de Pablo, como él ha dicho antes, es mucho más cambiante. Es decir, yo creo que más que un elemento de transición de las primeras películas suyas a las siguientes, es un poco la que resume mejor de alguna forma el conjunto de la obra de Pablo. Pablo lleva ya unos 30 años, si no recuerdo mal, haciendo películas y has hecho unas 18 más o menos. Pues no los cuento, 15, algo así. 16, algo así. Por ahí, bueno, contando cortos. No, Y son eso más, son me más. parece que son por lo menos unas 18. Esas 18, si se conocen todas, tienen más que ver de lo que puede parecer viendo una suelta y a lo mejor otra de las más diferentes dentro de su carrera. No es un director que suele repetirse, lo cual yo en algún sentido encuentro más bien de agradecer, sino como si fuera explorando diversos terrenos, intentando formas diferentes de acercarse a diferentes cuestiones. Y yo creo que ese es uno de los elementos que hace que las películas suyas yo siempre quiera verlas rápidamente, porque sé que casi siempre me van a sorprender. Normalmente además para bien. Yo encuentro que casi todas sus películas son muy interesantes, incluso alguna que la primera vez que la vi me decepcionó con respecto a las anteriores, vueltas a ver después notas que había más cosas de las que parecía. A mí eso, por ejemplo, me pasó con Todas hieren, que es otra película suya con Luis Miguel, que la primera vez que la vi en algún sentido me decepcionó un poco. Me gustaba mucho la idea y me parecía que no estaba encarnada suficientemente. Es una historia también muy extraña. Y la segunda vez que la vi me subió enormemente. Entonces, normalmente es un director que yo agradezco, que me sorprende casi siempre y que además aguanta muy bien que las películas se vean varias veces. Y yo tiendo a ver las películas más de una vez siempre. Hay muchos directores que más vale no volver a verlas, porque lo que le ha hecho una ilusión de repente hace así el edificio, o se ven mucho las trampas, o se ven los trucos, o se nota demasiado el andamiaje. Y en cambio hay otros directores que la primera visión a lo mejor te parece, bueno, está bien, pero no las ves en toda su extensión, y la segunda visión ves muchas más cosas. Y eso que yo creo que normalmente eso ocurre generalmente en el cine. O sea, yo creo que en las películas uno no se autoimpone a sí mismo esa obligación, pero yo creo que hasta las malas películas no se ven del todo solo con una visión. Habría que verlas más de una vez. Pero claro, eso con las que a uno le gustan suficientemente, vale. Con las que a uno le parecen horribles es bastante difícil que las vuelva a ver. Y casi siempre, en el fondo, si una las vuelve a ver años después, por algún motivo, porque es una película de un director que uno admira y respeta, pero una concreta no le gusta a uno nada, parece una equivocación grave,
a lo mejor vista unos años después descubre uno que el que se equivocó no era el director sino uno mismo, y se ven que hay más cosas. Yo tengo un poco la idea de que toda película en principio tiene algo bueno. Lo que pasa es que eso puede ser un plano, otras puede ser una escena, y otras, unas la tienen al principio y luego después ya no hay mucho, es un desierto. Otras hay que aguantar demasiado tiempo y entonces no se llega a aguantar, o se llega ya cansado y no logra uno realmente verlo. Pero siempre pienso que las películas, digamos, van a una velocidad, y hasta las malas películas creo que tienen casi siempre algo. Yo creo que nadie se ha puesto a dirigir una película con la intención de hacer una mala película, sino todo lo contrario. Y unas veces salen y otras veces no salen por miles de circunstancias, que en general en el rodaje de una película mi sensación es que casi todo es adverso, y que es una aventura conseguir que una película verdaderamente salga bien. Entonces, sí me da la sensación de que es una cosa que conviene tener paciencia. Yo he notado muchas veces en festivales de cine que la gente está deseando que los 5 primeros minutos de una película resulten horrorosos, para salir corriendo, y sobre todo si es en una ciudad que tiene playa, irse a la playa. Eso lo he vivido muchas veces, y algunos que iban a la película rusa de por la mañana esperando que fuera un tostón y poder irse a la playa. Eso, por ejemplo, en San Sebastián es uno de los peligros, porque es una ciudad que tiene tentaciones externas varias. Entonces, en algún sentido, uno piensa que casi debería ser como un retiro monacal, y que la gente tuviera que ver las películas enteras, porque si no la tentación es fuerte, y lo he visto muchas veces. El mundo está diciendo, la primera hora a las 9 de la mañana hay una rusa que dura 3 horas. Bueno, entonces era una ocasión fantástica, porque la siguiente era más tarde. Bueno, yo pienso que si se tiene un poco de paciencia, normalmente uno puede ver que hasta en películas malas hay alguna cosa que es buena, porque eso no salva a la película, simplemente te salva del tiempo que has perdido en algún sentido. Pero que cuando una película llega a estar suficientemente bien, conviene volver a verla, a lo mejor no inmediatamente, sino tiempo después, porque a lo mejor hay bastante más de lo que uno vio la primera vez. Yo creo que las películas tienen una cantidad de cosas, de información se podría llamar, que uno no capta íntegramente cualquier día, y además hay días que uno no está de humor para esto. Yo recuerdo alguna vez salir con la gente de mi clase después de un examen, de muy mal humor porque no nos había salido muy bien el examen, ir a ver una comedia en la que no nos reímos absolutamente nada y pensamos que era un fracaso. En realidad el fracaso era el nuestro, y la volvimos a ver tiempo después y era una película divertidísima, pero no estaba uno de humor. Y hay un elemento que es muy peligroso, que son las expectativas. Tanto una película que se ha creado la expectativa de que es genial, maravillosa, la mejor de la historia del cine o algo por el estilo, uno corre el peligro grave de ir y verla, y por muy buena que sea, quedarse decepcionado. Y al revés, puede ocurrir que una película de la que uno no espera absolutamente nada, o que se teme que va a ser horrorosa, pero que hay que verla por alguna razón, de repente uno se encuentra con que, no está mal, y a partir de ese no está mal se empieza a animar, y de repente resulta que no solo no está mal, sino le parece uno que está bien. Cosa que también pasa sobre todo en algunos festivales, que después de ver varias películas muy aburridas, de repente aparece una comedieta intrascendente, pero que de repente es divertida, es ligera y tal, y la gente respira con alivio, y se nota además, hay una especie de sensación, bueno, por lo menos esta, no sé. O sea que son cuestiones que yo creo que es importante, de alguna manera, las películas mirarlas con poca prisa y con un poco de paciencia, pero nada más que eso. Uma coisa que me parece muito importante é a relação com a forma de produção, entre o projeto e a forma de produção. Eu tenho tendência sempre a gostar mais de formas de produção menos profissionais do que de profissionais mesmo, porque permitem muito mais uma relação mais pessoal
na realização dos filmes. E eu acho que necessariamente, quanto mais pessoal e quanto mais local, quanto mais individual, mais geral e mais universal. E acho, portanto, uma coisa que tem uma ligação profunda, pessoal, um filme que nasce de uma produção reunida entre amigos, tem mais chances de sair uma coisa bonita do que uma coisa que é com distribuição de tarefas com categorias profissionais todas fixas. E isso foi uma coisa que gostei sempre muito e que senti que na toda a Sierra tinha prejudicado. Porque no toda a Sierra era uma produção tradicional, com os cargos todos distribuídos. Ora, ele, estando de repente, vende-se abraços com imensas pessoas, uma hierarquia de empregos que lhe estão a pedir para receberem ordens, uma pessoa deve ficar um bocadinho desnorteada e não tem calma para pensar à vontade. Aconteceu isso com o Paulo Rocha, porque o Paulo Rocha, nos Verdes Anos, nos primeiros filmes, nos Verdes Anos, no Mudar de Vida, no fundo era uma produção caseira. E depois depois de fazer a Ilha dos Amores, começou com produções internacionais difíceis. A Ilha dos Amores era uma coisa que foi com a equipa do Teatro da Cornucópia, a parte portuguesa, e com pessoas que gostavam muito dele e pessoas amigas dele. Depois, quando foi a parte japonesa, também ele foi viver para o Japão e houve uma amiga dele que se chama Tsuko Katano, que era dona de um centro cultural em Tóquio, uma pessoa muito conhecida no Japão, mas que de qualquer maneira lhe arranjou uma equipa pessoal pequenina, muito boa, muito dedicada. E depois, quando começou a querer fazer uma coprodução entre a França e Portugal, com atores franceses, atores portugueses, tudo misturado, perdeu-se completamente, porque era tanta gente, tantas solicitações, pois a coprodução francesa não estava de acordo com a distribuição, não estava de acordo que se fizesse isto e aquilo, que ele passou todo o tempo a tratar de problemas de produção em vez de fazer o que queria. E isso, eu tenho assistido a isso milhares de vezes. Por exemplo, um filme como A Pedra no Bolso, do Joaquim Pinto, que é o primeiro filme dele. É um filme lindo, uma coisa tão simples, parece feito em casa, com os amigos. É muitíssimo melhor para mim, do que, por exemplo, o Quilas, o Mal da Fita, ou qualquer coisa desse género. São filmes mais comerciais, normais, com equipas normais, os atores já conhecidos, etc. Mas ali há uma verdade na realização que se consegue acreditando em meios de produção pobres. E, por exemplo, o argumento que agora toda a gente tem na boca, que é precisamos de comer. Eu já não posso ouvir isto. Precisamos de comer. Ninguém passa fome, por amor de Deus. Passar fome, vinha passar ele fome durante as filmagens a comer batatas fritas. Quer dizer, quando depois os atores exigem uma pratada, um catering caríssimo, com distribuição, mesas postas, empregados a servir, etc. No caso de tua produção, a gente quase não comia. Tens noção disso? E agora, com aquele grupo que se chama Nau de Amores, com colaboradores espanhóis, é quase regra. Eles não se pode almoçar, não se almoça, acabou-se, não temos tempo para almoçar. Ou então comemos um chouriço que nos ofereceram na população anterior e que temos ali rodelas de chouriço e pão e acabou, já está tudo almoçado. Assim, este género. E há daquele que se revoltar contra este espírito, porque imediatamente não estás integrado no espírito nosso, não serves. Portanto, eu acho isto, eu gosto deste género. Mas é difícil de aguentar. Então, quando se trata de uma companhia de teatro, as pessoas cansam-se, apesar de tudo, passar a vida inteira neste sistema. Portanto, exige um certo heroísmo. Mas eu acho que na geração mais nova, os muito novos agora, os de 20 e poucos anos, há uma espécie de desilusão com o próprio mercado e com as carreiras e assim, que faz com que estejam a organizar-se de outra maneira e a perceber que as carreiras em Portugal não conduzem a lado nenhum,
a não ser às telenovelas e às séries de televisão, e isso não interessa propriamente a pessoas que são um bocadinho mais inteligentes e, portanto, creio que se vai fazer uma divisão natural entre as pessoas e uma escolha normal. Agora, a geração do Zé Wallenstein, Miguel Guilherme, Adriano Luz, etc., são pessoas que passaram todos pela cornucópia e que se revoltaram a certa altura dizendo: nós não somos como vocês, nós não queremos sofrer, queremos ter uma casa com piscina, um automóvel, mulher e filhos e uma vida confortável. E isto não é possível querer as duas coisas. Mais alguém? Está na hora, Mário? Tá. É isso, é? Temos que encerrar. Alguma última pergunta? Não tem? Tá. Alguém? Sim, Última pergunta? Um comentário. Não? Então vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a presença do Luiz Miguel Sintra, do Pablo Llorca e do Miguel Marias. E agradeço também ao festival por ter me convidado mais uma vez, ao Mário, ao Carlos e a todos vocês por estarem aqui. Ok? Obrigado. Daqui a pouco eu tenho o lançamento, né, do livro.